Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar do Viper 17. É um dos circuitos integrados que também faz o PWM para uma fonte topologia flyback. Então, vamos agora analisar este diagrama em bloco, pessoal. Aqui nós temos a entrada VDD. Como a maioria dos circuitos, né, que nós temos aqui a nossa entrada também pelo dreno, nós vamos passar pelo sensor aqui de corrente aqui, né? Aonde ele vai, nesse ponto aqui, ó, carregar o capacitor que vai estar ligado aqui nesse ponto aqui, ó. Vai ter um capacitor que vai estar ligado aqui nesse ponto, ligado ao GND, certo? Vai ter um capacitor aqui carregado, ligado ao GND. E quando esse capacitor alcançar a tensão aqui de 8 volts, ele vai sair do seu modo de UVLO, mas não vai ativar ainda, né? Quer dizer, ele vai colocar o CI em funcionamento, onde nós vamos ter a tensão de referência, a tensão de voltagem de referência para alimentar partes do CI, mas ainda não vamos ter o PWM. Só vai passar a ter PWM a partir do momento que eu alcançar 14 volts, que nós alcançarmos a tensão de 14 volts. Só que essa tensão ela não pode exceder a tensão de 23 volts. 3 volts. Então, essa é a tensão que nós vamos encontrar nesse ponto aqui. Quando gerar o PWM que passar de 14 volts e gerar o pulso PWM, eu vou ter o acionamento desse ponto aqui e também a abertura, né? Porque vai estar fechado, vou ter a abertura dessa chave, como nesse ponto aqui, e então passa a tensão chegar ao VDD através da tensão auxiliar, através do enrolamento auxiliar de bias, né? Auxiliar de bias, beleza? Então nós vamos ter aqui o acionamento. Nesse caso aqui, ó, pessoal, mas para que haja o PWM nesse ponto aqui, ó, o PWM ele vai vir aqui é o oscilador. O PWM vai vir aqui para depois passar para cá, certo? Para esses pontos aqui. Para ter o PWM, essa tensão aqui, que vai ser monitorada a rede, a entrada AC lá, a entrada C, né? A entrada C vai ser monitorada e está acima de 0,45 volts. Estando acima de 0,45 volts, então eu vou ter aqui o VIN OK, beleza? Então, tendo o VIN OK, continua, né? Eu disponibilizo ao PWM. Então, aí sim eu vou ter a opção do PWM aqui neste ponto. Nesse caso aqui, eu também vou monitorar a tensão de OVP, ó. Essa tensão de OVP, mas essa tensão de OVP já é uma tensão que ela vai vir aqui nesse ponto aqui, ó, certo? Nesse ponto aqui, essa tensão ela não pode passar de 3 volts, mas essa tensão de OVP ela já vai ser mostrada e conferida depois da geração do PWM, certo? E essa tensão é de 3 volts aqui nesse ponto, né? Aqui, caso esteja acima de 3 volts, aí eu vou ativar a proteção aqui neste ponto aqui, beleza? Então, se estiver abaixo, eu vou estar zero aqui, como você já sabe, né? Neste caso aqui também eu tenho, que neste ponto aqui, ó, eu vou ter o monitoramento das tensões, o LP e boost também, né? Vou ter o monitoramento. Se tiver acima, nesse caso, se tiver acima aqui nesse ponto de 4,8 volts, aí vai estar ativado a OLP. Se tiver ativado a OLP, eu vou colocar 1, mas como está abaixo, então coloco 0 aqui, certo? Nesse ponto 0. A OTP, aqui nesse ponto aqui, ó, a OTP, ela, nesse CI, ela é de 100, se estiver acima de 150 graus, ela vai ativar, então coloca 1 aqui. Aí só vai desativar quando abaixar para 30 graus. Então, ela, quando chegar a 150 graus, ela ativa a proteção OTP e só desliga a proteção OTP quando ela chegar a 30 graus, certo? E o burst, se caso aqui, nesse ponto aqui, essa tensão cair, né, cair aqui abaixo de 0,5 volts, aí ela entra em modo burst. Aí começa a rajada e para, né?
Aí vai começar aquela rajada e para, como vocês sabem, aquela rajada e para. É o modo burst, certo? Então a média dessa tensão aqui, ela é de 1 volt. Na linha de feedback, a média é 1 volt, certo? Então vai ter essa média aí, beleza? Então nós sabemos como aqui nós temos 1 volts, ó, né? Vamos aqui nós temos 1 volts. Aí aqui nós vamos ter uma tensão de referência, mas essa tensão de referência aqui neste ponto aqui, ó, essa tensão de referência, ela vai ser aqui, ó, né? Tensão de referência, essa tensão de referência, ela é 5 volts, né? 5 volts aqui essa tensão de referência, essa tensão de referência aqui, ó, vai ser 5 volts. Então não pode estar acima de 5 volts, então vai estar abaixo, né? Então vai estar abaixo de 5 volts, né? Abaixo de 5 volts aqui vai estar zero, beleza? Então, nesse ponto aqui, nós temos 6. Aqui, ó, monitoramento é interno, não tem o que nós fazer aqui, mas esse monitoramento aqui, ela tem que estar 0,6 amperes. Né? A corrente que vai fluir aqui, 0,6 amperes. Caso essa corrente flua mais do que 0,6 amperes, nós vamos ter a proteção OCP ativando aqui nesse ponto aqui, certo? Proteção OCP ativando, beleza? Então, nós teremos aqui a nossa proteção, nosso PWM, né, a nossa proteção. Se nós tivermos, né, aqui nós vamos ter o oscilador que vai gerar o PWM nesse ponto aqui. Esse reset aqui ele tem que estar em zero, né? Ele tem que estar em zero. Então, para ele estar em zero, aqui eu tenho que estar em zero. Aqui também eu tenho que estar em zero, né? Eu tenho que estar em zero. Então, eu tenho que estar nesse ponto aqui, se eu estou aqui em zero, aqui também vai estar em zero. Esse reset aqui também vai estar em zero. Então, essa aqui, ela vai ficar fazendo o PWM aqui, ó. Então, pessoal, vamos analisar aqui no esquemático o funcionamento deste CI. Vejamos que neste ponto aqui nós temos a entrada dreno, né? A entrada que vai para o dreno do nosso MOSFET e vai também fazer o start também deste circuito, né? E nós precisamos aqui ter no mínimo 80 volts aqui para que ele gere a corrente suficiente para carregar este capacitor aqui que está em série com um resistor de 100R. Então, nós temos aqui o capacitor que está em série com o resistor de 100R, e neste ponto aqui é onde ele vai carregar este ponto para que possa ter a tensão aqui, no mínimo, né, para funcionamento do CI, 8 volts, para o funcionamento do PWM, 14 volts. E no máximo, né, nós não podemos exceder a 23 volts, certo? É a tensão para o funcionamento. Neste ponto aqui, pessoal, ó, lá no datasheet está dizendo que tinha que ser abaixo de 0,45 volts, né? 0,5, 0,5 aqui, mas neste ponto aqui está desabilitado aqui, ó, desabilitado, certo? Está desabilitado nesse caso, o Brawout. Está desabilitado por quê? Porque está jogado diretamente ao GND, beleza? Então, está aqui neste ponto aqui. Nesse ponto aqui, a partir do momento que é gerado o PWM, que há condução neste ponto aqui, que há condução nessas bobinas, né, que há condução aqui neste ponto, tendo condução neste ponto aqui, vai chegar a tensão aqui neste ponto. E essa tensão aqui, ela não pode chegar aqui nesse ponto a 3 volts, né, 3 volts. E aonde ele está monitorando? Está monitorando aqui, ó, vejamos que está monitorando neste ponto aqui, ó, aqui neste ponto, vindo por este ponto aqui. Então, está monitorando aqui, ó, neste ponto aqui, ó, tá vendo? Na saída deste diodo aqui está monitorando, né? Está monitorando, né? E é filtrado aqui através deste ponto aqui, ó, certo? Então, está monitorando essa tensão. Então, essa tensão aqui não pode exceder acima de 3 volts. Então, se você quiser fazer o cálculo, aí você calcula, porque toda vez que eu coloquei a calculadora em outros vídeos, despencou os ouvintes, né? Os que estão assistindo o vídeo, sai do vídeo porque eu coloquei a calculadora. Então, não vou colocar mais a calculadora, tá bom? Então, só vou dizer, ó, se vocês quiserem, vocês calculam aqui, ó. Tem esse divisor aqui de tensão, esse resistor é o R-top e esses dois aqui é o R-bottom. Beleza? Aí você vai saber qual a tensão que vai ter aqui nesse ponto. Se você quiser calcular qual é a tensão máxima desse circuito, você só fazer a fórmula ao contrário. Beleza, pessoal? Então, tá aí, né? Resolvemos o problema. Essa tensão aqui não pode exceder 4,8 volts. Se eu tiver 4,8 volts, mesmo que não tiver PWM, é porque o CI está danificado internamente, certo? E também eu não posso ter abaixo de 0,5 volts. Se tiver abaixo de 0,5 volts, eu vou estar em modo burst, né? Vou estar em modo burst.
certo? Então, o PWM vai estar dessa forma e vai estar tendo rajadas, né? Vai ter alguma tensão, mas muito fraca aqui nesse ponto. E esse modo Burst está indicando que é porque está tendo algum tipo de proteção, beleza? A linha de OCP, mas a linha de OCP ela é interna, então ela está monitorando esta corrente aqui, está monitorando essa corrente, e essa corrente aqui ela não pode exceder a 0,6 amperes, não pode exceder. Se ela exceder 0,6 amperes, vai ativar a proteção interna aqui dentro, beleza? Então, pessoal, é desta forma que irá funcionar este circuito integrado. Vamos limpar, então. Tá bom, isso tudo já me explicou. E agora, o que eu faço? Quando eu for pegar um circuito desse, o que eu devo verificar? Eu devo verificar o que eu falei. Você deve verificar se você tem 80 volts aqui, acima de 80 volts. Ah, eu tenho 80 volts aqui. Você deve verificar se aqui você está acima de 14 volts aqui, ó. Ah, eu estou acima de 14 volts aqui. A tensão está subindo acima de 14. Está subindo acima de 14, está fazendo assim. Está subindo acima de 14, está caindo na 8, subindo acima de 14, caindo na 4, subindo. Está subindo, mas sempre está subindo acima de 14. Então, mas aqui você tem qual tensão? Ah, aqui eu tenho 150 volts fixo. Não tenho nada, não tenho. Tenho 50. Por que você tem 150 volts fixo? Porque eu estou em tensão de 110 volts. 110 volts. Na minha rede, 110 volts. Então, tenho 150 volts fixo, que é acima de 80. Tenho 150 volts fixo, mas não tenho nenhum pulso aqui. Não tenho nenhum PWM aqui. Se não tem nenhum PWM, você não tem troca CI. Troca CI. Nesse caso, se essa fonte for dessa forma aqui, ó, não tem mais o que fazer. É só trocar o CI. Certo? Só trocar o CI. Ah, eu tenho, nesse caso aqui, ó, eu tenho pulso aqui. Eu medi aqui está acima de. Eu medi aqui, eu medi aqui, já tenho pulso aqui. Tenho pulso aqui, certo? Eu tenho pulso, mas só que o pulso aqui ele é assim, ele vai, para, dá uma rajada, para, dá uma rajada, para, dá uma rajada, para. Ah, então você está em modo de proteção. Aí você tem que verificar. Se você está em modo de proteção, você deve verificar, nesse caso aqui, se esse aqui está alcançando 3 volts, se está chegando, algum pulso aqui está chegando, está pegando aqui os 3 volts aqui em cima, está pegando os 3 volts. Ah, você deve verificar se tem algum pulso aqui que está chegando aqui, que está pegando o 4,8 volts, o 4,8 volts, ou então se está caindo demais e está pegando 0,5 volts aqui. É essa proteção que você deve verificar. Ah, mas tá tudo ok aqui, nada está chegando. Então você deve verificar a minha corrente, né? Você deve verificar se aqui, ó, nesse ponto, se aqui está chegando acima de 0,6 amperes. Se está chegando, se estiver chegando acima de 0,6 amperes, aí você pode ter problema até mesmo no indutor do transformador. Você pode ter problema no pulso, no pulso aqui internamente está muito largo, ou você deve ter problema até mesmo na malha de feedback. Na malha de feedback, possa ser que na malha de feedback tem algo que está em curto, fazendo com que você tenha, né, uma sobrecorrente nesse ponto aí também, uma sobrecorrente nesse ponto, tentando forçar essa fonte a subir, mas essa fonte está travada e ela alcança 0,6 e desliga. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que você vai fazer o seu análise, rapidinho e rasteiro. Tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima.